Milionário não acreditou ao presenciar uma mãe abandonando seu filho de 5 anos em um orfanato. Imagine visitar um orfanato no interior de Minas Gerais apenas para cumprir uma agenda filantrópica e se deparar com uma cena que muda completamente o rumo da sua vida. Um homem rico, conhecido por sua rotina impecável e distância emocional, presencia uma jovem mãe deixando seu filho de 5 anos no portão do orfanato. Ela parte sem olhar para trás. O menino, parado, não diz uma palavra. A imagem daquela criança abandonada não sai da mente dele. Dias depois, ao voltar ao local, descobre que o garoto simplesmente desapareceu. Você está prestes a acompanhar uma história cheia de surpresas, reviravoltas emocionantes e decisões que vão abalar tudo o que esse homem acreditava saber sobre afeto, responsabilidade e pertencimento. Prepare-se para uma jornada intensa, sensível e surpreendente. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa história que vai mexer com seu coração. Vamos começar. O céu estava nublado naquela manhã abafada de março, típico de final de verão em Minas Gerais. A estrada de terra vermelha que levava até o orfanato serpenteava por entre colinas esverdeadas e eucaliptos silenciosos. O som de um carro se aproximando quebrou momentaneamente a calmaria da paisagem rural. Um sedã prata, limpo demais para aquele tipo de estrada, parou em frente ao portão enferrujado do antigo orfanato São Miguel. De dentro, saiu uma mulher com passos rápidos e olhar inquieto. Segurava pela mão um menino pequeno, de aparência frágil, calçando um tênis gasto e usando uma mochila com um zíper quebrado. O garoto não chorava. Apenas observava o entorno, como se tentasse memorizar cada detalhe. Ela ajoelhou-se diante dele, murmurou algo ao seu ouvido, tirou algo do bolso e colocou no bolso da mochila dele. Então, levantou-se de súbito e voltou para o carro. O menino a seguiu com os olhos até que o veículo desapareceu na curva da estrada. E então, ele ficou ali, imóvel. Do outro lado da cerca, um homem alto, de terno claro, observava tudo. Era o milionário. Estava ali para entregar uma doação em nome de sua fundação, como fazia todos os anos em instituições de assistência. A cena do abandono foi rápida, mas mexeu com ele como poucas coisas em sua vida já haviam mexido. Ele não disse nada, nem se aproximou do menino naquele momento. Apenas entrou no prédio principal, foi recebido pelo coordenador do orfanato, um ex-padre rígido, de fala pausada e olhar cansado, e cumpriu sua obrigação institucional. Mas durante a conversa, sua mente ainda estava no portão. Algo naquela criança o inquietava de um jeito que ele não conseguia explicar. Horas depois, ao se despedir, notou que o menino já não estava mais lá. Presumiu que o haviam levado para dentro. Na semana seguinte, ainda atormentado pela imagem, retornou ao orfanato sem avisar. Foi recebido com surpresa pelo ex-padre, que tentou tranquilizá-lo ao saber que ele estava ali por causa do garoto. Disse que a criança havia sido levada por uma assistente social no dia seguinte, que tudo estava dentro dos trâmites normais. Mas havia algo estranho naquele relato. O coordenador evitava o olhar do visitante. O milionário pediu para ver os registros da entrada e saída da criança. O ex-padre desconversou, disse que precisava organizar os documentos, que poderia enviar depois. Mas não enviou. Nos dias seguintes, movido por uma angústia crescente, o empresário mobilizou discretamente alguns contatos, um advogado de confiança, uma assistente administrativa da fundação, até um professor aposentado de psicologia infantil. Nenhum registro oficial da entrada da criança havia sido feito. Nenhuma assistente social registrou retirada. O menino simplesmente não existia no sistema. Desconfiado, ele voltou ao orfanato com outra estratégia. Levou consigo uma psicóloga voluntária da fundação e sugeriu um mutirão de saúde e escuta com as crianças. O ex-padre, pressionado pela aparência de benevolência do projeto, aceitou. Enquanto a psicóloga conduzia atividades com os pequenos, o milionário vasculhava discretamente os papéis da administração. Em meio a relatórios antigos, encontrou um envelope sem remetente, escondido entre pastas de compras. Dentro, havia uma folha amassada escrita à mão, em letra tremida e irregular. A carta dizia: "Se você está lendo isso, é porque não tive outra escolha. Esse menino é tudo o que eu tenho, mas não posso mais protegê-lo. Por favor, cuide dele. Ele é bom, inteligente,
e merece mais do que a vida que eu poderia lhe dar. Confio que aqui ele estará seguro. Sem assinatura. Sem data. Aquilo bastou para o milionário entender que havia algo muito errado ali. Movido por um senso de dever que ele mesmo não compreendia totalmente, decidiu encontrar o menino. Contratou uma linguista forense para analisar a carta. A mulher, experiente, identificou que o texto foi escrito com a mão esquerda, mas a autora provavelmente era destra. Detalhe crucial: uma tentativa de disfarce ou de proteger sua identidade. A busca continuou pelas semanas seguintes. Ele passou a visitar vilarejos próximos, estabelecendo contato com moradores, oferecendo ajuda discreta às famílias carentes em troca de informações. Tornou-se figura conhecida no mercado municipal, onde mantinha uma postura humilde, longe da imagem que o consagrara como empresário de sucesso na capital. Foi em um sábado de feira, ao comprar doce de leite em barra, que ouviu uma criança oferecendo balas caseiras numa barraca improvisada. A voz era conhecida. Ao virar-se, viu o menino. Estava mais magro, com roupa desbotada e suja, ao lado de uma mulher idosa que dizia ser sua avó. O milionário se aproximou e, ao conversar com a senhora, percebeu rapidamente que havia mais ali do que aparentava. A mulher não era avó nenhuma. Era uma das tantas cuidadoras informais que acolhiam crianças fugidas ou rejeitadas, num esquema silencioso que existia à margem do sistema. O menino havia escapado do orfanato com a ajuda de uma funcionária, que o temia por achar o lugar inadequado. Desde então, vivia escondido ali. O milionário, sem envolver autoridades, começou a visitar o local regularmente. Levava alimentos, roupas, e sentava-se com o menino na calçada para conversar. Aos poucos, entre uma conversa e outra, começou a descobrir o mundo através dos olhos daquela criança, e também a revisitar partes suas que mantinha enterradas havia décadas. O homem que acreditava ter tudo, agora descobria o valor do que nunca teve. O milionário não sabia o que o atraía mais: o mistério que envolvia o menino ou a forma como a vida dele, tão perfeitamente organizada, parecia estar sendo virada de cabeça para baixo. Algo nele mudará profundamente desde que aquele garoto havia entrado em sua vida, ainda que de forma tão abrupta. Ele, que sempre controlara cada aspecto de sua rotina, começava a perder o controle sobre si mesmo. Nos dias seguintes, continuou suas visitas ao vilarejo, sempre com o intuito de manter sua identidade em segredo. Não queria que ninguém soubesse quem ele era, nem o menino, nem a mulher que o abrigava, nem os moradores da pequena comunidade. Usava o disfarce de um empresário simples, buscando apenas ajudar, sem chamar atenção. As visitas, que inicialmente eram ocasionais, passaram a ser diárias, em um esforço silencioso para criar uma relação de confiança com o garoto. O menino, com seus olhos grandes e expressivos, parecia hesitar em cada palavra que pronunciava. No começo, não se aproximava de imediato. Ele estava acostumado a ser deixado para trás, acostumado à solidão. As poucas palavras que ele falava eram educadas, mas de um tom frio e distante. A dor que ele carregava nas costas era visível, mas ele a ocultava como um segredo muito bem guardado. Algo no garoto fazia o milionário se sentir pequeno, vulnerável, e isso perturbava ainda mais. Em uma de suas visitas, o milionário observou que o menino parecia estar olhando para um grupo de crianças da sua idade que passavam por ele. A solidão que ele carregava era um fardo visível, e o olhar perdido que ele lançava para aquelas crianças fez o homem perceber que o garoto estava ansioso por algo mais. O menino queria mais do que a sua segurança. Ele queria ser parte de algo. Queria ser aceito, compreendido. Então, o milionário teve uma ideia que o incomodou, mas ao mesmo tempo lhe deu uma sensação de propósito. Ele decidiu arranjar um jeito de levar o menino para um lugar onde pudesse crescer, se educar e, de alguma forma, curar as feridas profundas que carregava. Esse lugar era um novo orfanato, bem mais estruturado, com acesso a escolas e atividades que poderiam ajudá-lo a se desenvolver. Era um lugar onde o garoto poderia começar a se afastar da dor e do abandono que o marcaram tão profundamente. Porém, quando ele começou a fazer os arranjos para a mudança do menino, algo inesperado aconteceu. A mulher idosa com quem o menino morava, ao saber de sua intenção, reagiu com hostilidade. Ela não queria perder o garoto. No fundo, ela sabia que estava fazendo um favor à criança, mas não podia deixar que ele fosse levado para um lugar desconhecido, sem saber o que aconteceria com ele depois. A mulher estava, de alguma forma,
protegendo o menino daquilo que ela acreditava ser o mal do sistema. A mudança parecia representar uma ameaça. O milionário, que sempre acreditou em sua capacidade de resolver problemas, se viu pela primeira vez sem saber como agir. Não estava lidando com uma empresa ou um projeto, estava lidando com pessoas. E não eram apenas as emoções de uma criança que estavam em jogo, mas também as de uma mulher que, apesar de sua aparência dura e resistente, carregava o peso de uma vida inteira de sacrifícios. Ela era, em muitos aspectos, mais forte do que ele. Depois de vários dias de tensões silenciosas, uma nova reviravolta aconteceu. Uma carta chegou à sua casa, sem remetente, sem assinatura. O conteúdo era claro, mas misterioso. A carta dizia: "Eu sei o que você está tentando fazer, mas não se esqueça de quem ele realmente é, e do que ele deixou para trás. Nada é o que parece." O milionário sentiu um arrepio na espinha. Ele havia se tornado tão focado em ajudar o menino que não havia parado para considerar o que aquela criança realmente queria. Ele começou a questionar sua própria motivação. O que ele estava tentando alcançar com toda aquela ajuda? Era realmente por causa do menino, ou era uma tentativa de preencher o vazio de sua própria vida, um vazio que ele sempre acreditara que seria preenchido por negócios bem-sucedidos e investimentos inteligentes? Essa carta, embora anônima, acendeu uma luz de alerta em sua mente. Ele não sabia quem a enviará, mas tinha certeza de que ela não viera de uma fonte qualquer. Havia algo mais, algo profundo e secreto, em torno do garoto. Algo que ele não sabia ainda. E foi aí que a verdadeira busca começou. Durante as semanas seguintes, o milionário se aproximou mais da mulher idosa, tentando descobrir mais sobre o passado do menino. Ela começou a contar, aos poucos, a história que tanto temia revelar. O garoto não era apenas uma criança abandonada. Ele tinha uma família. E essa família não era como qualquer outra. O menino era filho de um político influente, alguém cujo nome ninguém ousava mencionar nas redondezas. Seu pai, que até então ninguém sabia, tinha ocultado a existência do filho para proteger sua própria imagem pública. E mais, a mãe do menino, antes de abandoná-lo, havia escrito a carta que o milionário lera, mas ninguém sabia o que havia motivado o ato. Havia algo mais nas entrelinhas daquela carta, algo que ele precisava entender, mas que não podia fazer sozinho. Foi com esse novo mistério em mente que o milionário se dirigiu ao escritório de um antigo amigo advogado. Com ele começaria a desvendar a verdade. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e árduo, mas não podia voltar atrás agora. A resposta que ele procurava estava mais perto do que ele imaginava. O escritório do advogado ficava no centro da cidade, em um edifício antigo, de fachada amarelada e janelas altas. O milionário, que sempre estivera acostumado a um ambiente de eficiência e negócios, sentiu-se desconfortável no espaço cheio de móveis antigos, livros empoeirados e pilhas de papéis. Nada ali parecia condizer com o seu estilo de vida organizado e controlado. Mas naquele momento, ele estava ali por um motivo muito mais pessoal do que profissional. Seu amigo, o advogado, era alguém com quem ele havia perdido contato nos últimos anos. Ambos, na juventude, haviam estudado juntos e partilhado sonhos semelhantes de sucesso. Contudo, o tempo e a vida os haviam afastado. O advogado, agora com cabelos grisalhos e a expressão cansada de quem viu muito, recebeu-o com uma simpatia silenciosa. "Então, você está aqui por causa do garoto, não é?" perguntou o advogado, ao apontar para a cadeira diante de sua mesa. Ele parecia saber mais do que o milionário imaginava. O homem rico se sentou e fez um gesto de assentimento, não precisando dizer mais nada. O advogado já tinha lido seu olhar, um olhar de quem estava em busca de respostas que talvez não quisesse realmente encontrar. O milionário começou a explicar sobre as visitas ao vilarejo e o abandono do menino. Falou sobre o orfanato, a mulher idosa, a carta misteriosa e, finalmente, sobre a figura do pai da criança, um político influente. O advogado ouviu atentamente, sem interromper. Quando o milionário terminou seu relato, o advogado suspirou, pegou uma ficha do fundo da gaveta e colocou sobre a mesa. Era um documento denso, cheio de detalhes legais, que o milionário não sabia identificar. Ele olhou curioso, mas o advogado apenas observou por um momento, com um sorriso triste. "Você não vai gostar do que vou te contar", disse o advogado,
antes de puxar o papel e começar a explicá-lo. A história que se desenrolou diante dos olhos do milionário foi mais chocante do que ele imaginava. O menino, de fato, era filho de um político proeminente da cidade, mas a história por trás do seu nascimento era ainda mais complicada. A mãe do menino, uma mulher que tinha um passado obscuro, havia se apaixonado por um homem de classe baixa, de quem engravidou. A relação deles não durou muito tempo, e logo a mulher foi forçada a cortar todos os laços com ele, por pressão da família e da sociedade. Ela se casou com um político, que, sabendo da criança, havia decidido esconder a verdade de todos. O político, ao descobrir sobre a gravidez da esposa, convenceu-a a manter o segredo por medo de que isso arruinasse sua carreira e reputação. A mulher, embora tentasse manter a criança por um tempo, acabaria sucumbindo ao peso das pressões externas, e o menino foi então dado para o orfanato, sem que ninguém soubesse a verdadeira história por trás do abandono. O advogado, após explicar a situação, olhou para o milionário, que estava visivelmente abalado. Não era só o abandono que incomodava o homem, mas o fato de que o garoto estava, na verdade, ligado a uma rede de poder e corrupção, uma rede que ele não poderia desmantelar sozinho. "O que você pretende fazer com tudo isso?" perguntou o advogado, com uma expressão de cautela. O milionário ficou em silêncio por um momento. Ele já tinha se acostumado à ideia de que havia algo maior em jogo. Não era apenas um caso de abandono. Era a vida de uma criança que estava sendo manipulada por interesses que não diziam respeito ao seu bem-estar. A criança, agora mais real do que nunca, era uma vítima, e ele se via no centro de um dilema moral. "Eu preciso descobrir quem pode ajudar esse garoto, e de que maneira eu posso protegê-lo", respondeu, com a voz mais firme do que se sentia naquele momento. O advogado olhou para ele com uma expressão de compreensão. Ele sabia que o milionário estava lidando com mais do que apenas um dilema de filantropia. Estava lidando com uma rede de influências políticas, com segredos de famílias poderosas e com a difícil escolha entre fazer o que é certo ou manter-se longe de um conflito potencialmente perigoso. "Você tem que entender que, ao colocar esse menino sob sua proteção, você estará mexendo com algo muito maior", advertiu o advogado, com um tom grave. "Esse não é só um caso de adoção. Você pode se tornar alvo de muitos interesses, e as pessoas que envolvem essas histórias não vão desistir facilmente." O milionário assentiu lentamente. Ele sabia disso. Mas algo dentro dele, uma força que talvez ele nunca tivesse identificado antes, dizia que ele não poderia simplesmente se afastar. Ele havia visto aquele menino, vazio e perdido, e não podia virar as costas para ele, como todos os outros haviam feito. Ele tinha a chance de ser diferente. Nos dias seguintes, ele iniciou uma série de reuniões secretas com aliados de confiança. Não era mais apenas uma questão de dar ao menino um futuro melhor. Era sobre garantir que ele fosse capaz de reconstruir sua identidade, sem os fantasmas do passado. O primeiro passo seria descobrir onde o político estava ocultando sua história, como conseguir que a criança pudesse começar a entender seu passado sem ser manipulada por ele. A busca por respostas parecia interminável. Mas o milionário não estava mais sozinho em sua jornada. Ele agora tinha aliados, pessoas dispostas a ajudá-lo, não só por dinheiro, mas porque viam o valor na verdade que ele procurava. E isso, para ele, significava mais do que qualquer riqueza material. No entanto, conforme as investigações continuavam, novas descobertas começaram a surgir, e o risco de expor as figuras poderosas que se entrelaçavam com a vida do menino crescia. A cada revelação, a verdade parecia mais complexa e perigosa do que ele imaginava. Mas ele não voltaria atrás. Enquanto isso, o menino, cada vez mais presente em seus pensamentos, parecia demonstrar sinais de abertura. Ele começava a confiar, a sorrir nas pequenas interações, como se estivesse, finalmente, entendendo que ele não seria mais abandonado. O que antes parecia ser uma simples ajuda tornou-se, agora, uma missão de vida. A investigação seguiu de forma cautelosa, com cada passo dado cuidadosamente, mas a cada descoberta, o peso da responsabilidade crescia. O milionário começava a perceber que a história do menino não era apenas uma questão de ajudar uma criança a encontrar um lar mais seguro. Havia algo muito mais profundo em jogo, algo que ele não poderia ignorar, por mais que quisesse. Os encontros com o advogado continuavam, cada vez mais frequentes, e a cada conversa ele sentia que estava cavando mais fundo em um poço sem fundo. Não se tratava apenas de um menino perdido,
mas de um sistema de poder e influência que envolvia sua família biológica, pessoas que estavam dispostas a tudo para manter as aparências. O advogado tinha fontes em diferentes áreas da cidade e, com a ajuda delas, o milionário começou a montar um quebra-cabeça. Mas a verdade, como sempre, era mais complexa do que eles haviam imaginado. Durante uma conversa com um dos informantes, o milionário soube que o político, pai do menino, não apenas tentará esconder sua paternidade, mas estava também manipulando os registros para garantir que ninguém jamais soubesse da verdadeira identidade do garoto. Ele havia comprado o silêncio de algumas das autoridades locais e, até certo ponto, possuía influência no sistema judicial, o que dificultava ainda mais a situação. Foi quando o milionário decidiu que, embora estivesse envolvido com o processo de dar um lar ao menino, ele também precisava tomar uma atitude mais ousada. Não se tratava mais apenas de resgatar o garoto, mas de expor toda a rede de manipulação que o cercava. Mas o problema era que ele não tinha ideia de quem mais estava envolvido. Quem mais sabia da verdade sobre a identidade do menino? Quem mais tinha interesses nesse segredo? O político, como a maioria dos poderosos, sabia que o silêncio era sua maior proteção. Mas isso não o impediu de tentar, em algumas ocasiões, entrar em contato com o milionário de maneira indireta, provavelmente na esperança de persuadi-lo a desistir de sua busca. O que o milionário não esperava, no entanto, foi que o menino começasse a se tornar um reflexo de suas próprias incertezas. Com cada visita, ele notava que a criança parecia mais retraída, mais distante, como se estivesse cada vez mais ciente da situação e das consequências de sua história. Em algumas ocasiões, o garoto se afastava, preferindo ficar em silêncio, olhando para os outros, como se estivesse buscando algo em seus olhos. Era nesse silêncio que o milionário começou a entender o verdadeiro peso do que ele estava tentando fazer. Ele não estava apenas oferecendo a oportunidade de uma vida nova para o menino, mas também, talvez, mudando o curso do destino de uma geração inteira, incluindo a dele próprio. Naquela noite, sentado em seu escritório, o milionário não conseguiu descansar. Seus pensamentos estavam em constante movimento, voltando sempre para a figura do garoto e o peso das suas decisões. Sabia que precisava agir, mas não sabia qual seria o próximo passo sem arriscar algo maior, mais valioso, em seu próprio mundo. Decidiu então tomar uma atitude ousada. Ele procuraria diretamente o político. Era um risco, mas talvez fosse o único caminho para encontrar uma solução verdadeira para aquela situação. O milionário havia aprendido que não poderia mais depender de intermediários ou informações vagas. Ele precisava ir à fonte. No dia seguinte, ele se dirigiu até a casa do político, que ficava na área mais nobre da cidade, cercada por uma segurança imponente e uma imensa propriedade. Sua entrada foi facilitada por alguns dos contatos que tinha feito ao longo dos anos, e ao ser recebido pelo político em seu escritório luxuoso, ele percebeu a tensão no ambiente. O homem à sua frente, embora charmoso e imponente, exalava uma energia de desconforto, como se já soubesse o motivo da visita. O milionário manteve uma postura calma, mas determinada. Sabia que, embora o político fosse uma pessoa influente, ele não estava ali para negociações ou concessões. Você sabe quem eu sou e o que estou tentando fazer, não é? O milionário perguntou, sem rodeios. Eu não estou aqui para confrontá-lo, mas para entender o que aconteceu com aquele menino. O político, depois de uma pausa tensa, respirou fundo e, com um sorriso forçado, disse: Eu sei o que você está tentando fazer, mas o que você não sabe é que não há como consertar o passado. E o passado de meu filho? Bem, é algo que ficará enterrado. Ele não merece ser exposto à luz da verdade. Aquelas palavras pesaram como uma marreta. O milionário sentiu um nó apertando sua garganta, mas não desistiu. Eu não estou tentando destruir sua vida, mas tentar ajudá-lo. A criança precisa de um futuro. Não podemos esconder isso para sempre. Ele merece saber quem ele é. Eu sei que você tem medo das consequências, mas também sei que você não pode simplesmente continuar negando o que fez. O político se levantou da cadeira, agora claramente irritado. Você não entende, não é? A política, as pessoas, todos os olhos estão em nós. Se isso sair, será o fim para todos. Para ele também. Você está brincando com fogo. O milionário, então, percebeu a verdade. Não era sobre ele, nem sobre o garoto. Era sobre o poder que o político tinha, e o medo que ele sentia de perder esse poder.
E, para ele, perder o controle sobre aquela criança significava perder o controle sobre sua própria vida e seu legado. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Mas o milionário não se intimidou. Ele sabia que precisava dar um passo mais ousado. Ele já havia dado esse passo antes, e estava pronto para dar novamente. Ao deixar a casa do político, com o coração acelerado, ele sabia que a batalha estava longe de acabar. Mas agora, ele não tinha mais dúvidas. Ele não estava apenas salvando o menino, estava lutando pela verdade. E a verdade, como ele começava a entender, tinha o poder de mudar tudo. Nos dias que se seguiram, o milionário passou a entender que estava em um jogo muito maior do que imaginava. O político, com todo o seu poder e influência, não estava disposto a permitir que o menino, que ele tratava como um simples erro do passado, fosse exposto à verdade. Para o político, o segredo sobre a origem do garoto era uma questão de sobrevivência. Não apenas para ele, mas para toda a sua carreira, a sua família e o seu mundo de prestígio e controle. A conversa com o político havia deixado o milionário com um gosto amargo na boca. Ele sabia que as coisas não seriam fáceis. Havia muito mais em jogo do que a felicidade de uma criança, e a cada dia que passava, ele sentia que estava afundando mais fundo em um mar de segredos e mentiras. Mas uma coisa era clara: ele não desistiria. A dúvida começou a surgir nas noites silenciosas. Será que ele estava realmente fazendo a coisa certa? O que aconteceria se ele falhasse? Ele estava tão certo de sua missão, mas a resistência do político e as ameaças implícitas que o cercavam começavam a se mostrar mais perigosas do que ele havia imaginado. Decidiu, então, agir com mais cautela, mas com a certeza de que não poderia voltar atrás. Reuniu mais informações, mais aliados, e procurou novamente o advogado, buscando outra perspectiva para o dilema crescente. "Eu não vou te mentir", disse o advogado, ao entrar no seu escritório. "O caminho à frente é tortuoso. Mas você não pode ignorar a verdade. Se esse garoto for mesmo filho do político, você tem algo poderoso em mãos. A questão é saber até onde você está disposto a ir. E mais, você tem um prazo. Quanto mais tempo ele passar em um orfanato ou com a mulher idosa, mais difícil será para ele aceitar o que está por vir." O milionário assentiu, mas o peso de suas palavras caiu sobre ele como uma avalanche. Ele sabia que estava brincando com fogo. Se as coisas não fossem bem planejadas, o segredo poderia destruir não apenas a vida do menino, mas a sua também. Ao voltar ao vilarejo, ele procurou a mulher idosa, que sempre foi a figura de maior confiança dentro daquele pequeno mundo. Era a única pessoa que sabia o que havia acontecido com a mãe do menino, e possuía informações cruciais para que ele pudesse entender a complexidade da situação. Ela o recebeu em sua pequena casa, com as paredes repletas de fotografias antigas, e um olhar cansado, mas persistente. "Você tem que entender uma coisa", disse ela, sem rodeios. A mãe dele, ela não queria que o menino soubesse de tudo isso. Ela o amava, mas o medo de perder a dignidade e o futuro dela foi maior. Ela tinha uma escolha difícil de fazer, e não sabia como lidar com a vergonha que carregava. Ela também foi vítima, se é que você entende. O milionário olhou para ela, sentindo que algo se quebrava dentro de si. Ele já não tinha dúvidas sobre a sinceridade da mulher, mas isso não tornava a situação mais fácil. Ela, assim como o menino, tinha suas próprias cicatrizes, e tudo o que ele poderia fazer era tentar aliviar essa dor. "Mas e o garoto? Ele precisa saber o que aconteceu", disse ele, com um tom firme, mas cheio de compaixão. "Ele tem direito à verdade, mesmo que seja dolorosa." A mulher idosa o olhou com um olhar triste e, após uma pausa, falou: "Ele tem direito à verdade, sim. Mas você tem que se preparar para o que isso vai causar. Ele pode nunca mais olhar para o mundo da mesma forma. E, pior, ele pode até te culpar. A verdade é uma faca de dois gumes, e você não pode salvar todos." O milionário sabia que ela estava certa. A verdade seria difícil para o menino, talvez mais difícil do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Mas ele estava disposto a pagar esse preço. Sabia que, mais tarde ou mais cedo, o garoto precisaria enfrentar o que estava enterrado. A única questão era se ele seria capaz de dar a ele a segurança emocional e psicológica necessárias para lidar com isso. Quando retornou ao orfanato,
O garoto parecia mais aberto. Sua expressão, que antes era fechada e distante, agora mostrava pequenas faíscas de curiosidade. Ele começava a ver o milionário com outros olhos, não mais como uma figura distante, mas como alguém que, talvez, pudesse lhe oferecer um futuro mais estável. O menino começou a falar mais, a sorrir mais, e suas pequenas interações com o milionário começaram a ganhar um peso emocional significativo. Mas, enquanto isso acontecia, a pressão aumentava. O político, ao perceber que o milionário não recuaria, começou a usar de seus contatos para tentar interferir nos planos dele. Ele havia tentado, em várias ocasiões, contactar o milionário, e em uma dessas tentativas, uma ameaça velada foi lançada. Eu sei o que você está fazendo. Você está mexendo com algo que não entende. Lembre-se de que, quando você mexe com as pessoas erradas, pode perder mais do que um simples negócio, disse o político, de forma fria e calculista, durante uma reunião secreta. A ameaça foi clara. O milionário sabia que, se não tivesse cuidado, ele e o menino poderiam ser engolidos por esse jogo de poder. Mas a cada novo obstáculo, ele se sentia mais determinado. Ele não iria parar até que o garoto soubesse a verdade e tivesse a chance de escolher seu próprio destino. Enquanto isso, o menino passava a confiar mais nele, e a relação entre os dois ia se estreitando. O milionário se via cada vez mais envolvido no papel de mentor e protetor. Mas também sabia que precisava se preparar para a verdade, porque o momento de revelação estava chegando, e ele queria estar pronto para oferecer ao garoto a segurança de que ele precisaria, não importando o impacto emocional que isso causasse. A tensão crescente no ar, misturada com a crescente conexão entre o milionário e o menino, começou a formar um cenário tenso, mas com a promessa de um futuro que, embora incerto, ainda tinha uma possibilidade de redenção. O milhão de pensamentos que passavam pela mente do milionário nos últimos dias o deixavam em um estado de constante agitação. Cada passo que ele dava parecia aproximá-lo de um abismo, e a cada novo dia, ele se via mais emaranhado no labirinto de mentiras e segredos. O político, com suas ameaças veladas e tentativas de dissuasão, parecia estar se tornando uma presença mais ameaçadora, mas o milionário não podia recuar. A verdade sobre o menino precisava ser revelada, independentemente do que isso pudesse significar para sua própria vida. No entanto, um novo fator surgiu, que colocou ainda mais pressão em sua missão. O menino, mais uma vez, começava a demonstrar sinais claros de compreensão. Ele fazia perguntas sobre sua mãe, sobre o porquê de estar ali, porque ninguém havia vindo buscar ele. Ele se mostrava curioso, mas ao mesmo tempo distante, como se o peso da sua própria identidade estivesse começando a cair sobre seus ombros. O milionário tentava ser cuidadoso, tentando compreender o momento certo de revelar a verdade, mas uma parte dele sabia que não poderia esperar muito mais. Cada vez que o menino olhava para ele com aqueles olhos grandes, como se esperando alguma resposta, o milionário sentia que o momento estava se aproximando. Enquanto isso, o político se tornava cada vez mais implacável em seus esforços para evitar que o menino soubesse a verdade. Tentava, de todas as formas, interferir nos processos legais e até mesmo nas visitas do milionário ao orfanato. Mas o milionário estava preparado para essa resistência. Ele havia feito sua própria rede de contatos, e embora soubesse que seria difícil, estava disposto a enfrentar tudo. Foi em uma tarde nublada de outono que o milionário finalmente se deu conta de que a única maneira de romper com o ciclo de mentiras seria enfrentar o político de maneira definitiva. O político não estava disposto a permitir que o menino soubesse da verdade, e o milionário sabia que, se ele quisesse garantir um futuro para o garoto, seria necessário colocar tudo em jogo. No entanto, ele sabia que a abordagem direta poderia não ser suficiente. Ele precisava do apoio das pessoas certas, aquelas que podiam ajudar a trazer à tona a verdade sem que o garoto fosse arrastado para um jogo sujo de poder. Com a ajuda do advogado, o milionário conseguiu reunir provas cruciais sobre o envolvimento do político, desde os registros falsificados até os contratos secretos que ele havia assinado para garantir que o menino fosse afastado do seu passado. Com as provas em mãos, ele planejou uma reunião crucial com o político, onde não só iria expor a verdade sobre o garoto, mas também colocaria em risco a própria estabilidade do político, caso ele tentasse continuar negando o que havia acontecido. Enquanto se preparava para o confronto, o milionário ficou com o garoto durante as visitas. Ele queria que o menino soubesse que, independentemente de tudo o que acontecesse, ele estaria ali para ele, como um ponto de apoio. Em uma das tardes, enquanto jogavam juntos, o menino se aproximou do milionário, com um olhar curioso,
mas também angustiado. Por que a minha mãe não veio me buscar? Perguntou o menino, com uma simplicidade que cortou o coração do milionário. A questão, simples e dolorosa, refletia toda a insegurança e o vazio que a criança carregava. O milionário, tentando não demonstrar sua própria dor, respondeu com calma: sua mãe, ela teve que tomar decisões muito difíceis, mas você não está sozinho. Eu vou te ajudar, não importa o que aconteça. O menino olhou para ele com um olhar desconfiado, como se tentasse entender a sinceridade por trás das palavras. Ele não sabia ainda o que significava essa ajuda, mas no fundo, o milionário sabia que o garoto começava a confiar nele. No dia seguinte, o milionário foi até a casa do político, com o advogado ao seu lado, pronto para finalmente colocar fim ao jogo de mentiras. Eles foram recebidos pelo segurança e encaminhados para o escritório onde o político os aguardava. O ambiente era imponente, cheio de sofisticação e um toque de frieza que combinava perfeitamente com a imagem do político. Quando ele os viu entrar, um sorriso forçado se formou em seu rosto, mas o milionário sabia que, no fundo, ele estava nervoso. Então, você finalmente decidiu enfrentar tudo de uma vez, disse o político, com um tom que tentava disfarçar a ansiedade. Você sabe que isso pode afetar mais do que você imagina. O milionário olhou para ele com firmeza. Não havia mais espaço para hesitação. Ele tirou da pasta as provas que havia reunido e as colocou sobre a mesa, com um gesto preciso. Eu sei exatamente o que está em jogo. Mas é a verdade que está em primeiro lugar agora. Você não pode continuar escondendo o passado do menino. Ele merece saber quem ele é, disse, a voz firme, sem vacilar. O político olhou para os documentos com uma expressão de surpresa, mas rapidamente se recompôs. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Sua postura agora era de defesa, e ele fez um gesto com a mão, tentando minimizar a situação. Essas provas não são suficientes para me derrubar. A verdade sempre pode ser moldada. Eu posso convencer as pessoas do que quero que elas acreditem. O milionário sabia que aquela luta seria longa. Mas, desta vez, ele tinha algo mais do que apenas vontade. Ele tinha a verdade e a determinação de levar isso até o fim, não importando os obstáculos que aparecessem no caminho. No entanto, a situação logo tomou um rumo inesperado. O político, em uma tentativa desesperada de manter o controle, revelou uma informação que ninguém esperava. Ele sabia do envolvimento do milionário com o orfanato e estava ciente de suas intenções. Mas havia algo mais. Algo que ele usou para tentar virar o jogo. O milionário, ele revelou, estava ligado a uma trama maior, que envolvia pessoas poderosas que, se necessário, fariam de tudo para garantir que o menino nunca soubesse a verdade. O choque foi imediato. O milionário, por mais que tentasse manter a compostura, sentiu o peso de suas palavras. Ele estava em um campo de batalha muito maior do que imaginava, e agora, mais do que nunca, ele precisaria ser cuidadoso, porque o jogo de poder não se tratava apenas de um político desesperado. Havia muito mais em jogo. O ambiente na sala parecia mais denso do que nunca. As palavras do político estavam martelando na mente do milionário como um eco que não cessava. Pessoas poderosas. Aquela simples frase fez seu coração acelerar. Quem mais estava envolvido nesse jogo de poder? Até onde ele teria que ir para proteger o menino e, ao mesmo tempo, fazer o que era certo? Enquanto o político tentava manter sua postura de superioridade, o milionário sentia a pressão de cada segundo que se passava. A revelação de que ele estava envolvido em uma trama maior o pegou desprevenido. Não era apenas uma batalha contra um político corrupto. Havia uma rede de pessoas influentes, escondidas nas sombras, que não iriam deixar que o garoto descobrisse a verdade tão facilmente. E o mais perigoso, essa rede parecia saber mais sobre o milionário do que ele gostaria. O político, ao ver que sua ameaça havia causado um efeito, tentou desviar a conversa para algo mais confortável para ele. Se você continuar com essa história, vai perder mais do que o menino, você sabe disso, não é? Disse o político, tentando se reerguer. Não podemos mudar o passado, mas você tem algo a perder, mais do que imagina. Eu sempre faço meus negócios com cuidado, e posso garantir que você não sabe até onde isso pode ir.
O milionário sentiu o suor frio escorrer pela testa, mas não podia recuar agora. Ele estava em um ponto sem volta. Ele não era mais o homem que, tempos atrás, vivia confortavelmente em sua bolha de poder e riqueza. Agora, seu mundo estava sendo testado, e o menino, com sua pureza e sua dor, era a linha que separava a integridade de sua vida de uma queda vertiginosa. Mas o que fazer agora? O que fazer quando a verdade, por mais nobre que fosse, colocava em risco tudo o que ele havia conquistado? Era esse o dilema que mais o atormentava. Sabia que a pressão do político não era apenas psicológica, mas que havia algo mais pesado em jogo, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Naquele momento, ele não teve dúvida de que a situação estava além de um simples conflito entre o certo e o errado. Estava em jogo algo muito maior. Quando a reunião terminou, o milionário se retirou, mas sua mente estava em um turbilhão. Ele caminhava pelas ruas, tentando encontrar alguma clareza, mas o que ele sentia era apenas um peso crescente. Até aquele momento, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, que estava ajudando o menino e corrigindo uma injustiça. Mas, a cada novo obstáculo, ele sentia que o buraco no qual estava se afundando se tornava mais profundo. A guerra estava além de um simples conflito de interesses. A verdade tinha um custo, e ele começava a perceber isso mais claramente. Naquela noite, após horas refletindo sozinho em seu escritório, ele tomou uma decisão. Precisava tomar uma ação mais decisiva. Os documentos, as provas que ele reunirá, não eram suficientes para lutar contra o sistema de corrupção e poder em que ele estava envolvido. Ele precisava da ajuda de alguém fora dessa rede, alguém que fosse capaz de confrontar o sistema diretamente e, mais importante, alguém que pudesse proteger o menino de qualquer repercussão que surgisse. Foi quando ele se lembrou do antigo amigo, um jornalista investigativo que, por muitos anos, havia sido seu aliado e agora, após anos afastados, parecia a única pessoa com a coragem e as conexões para ajudar na exposição do escândalo. Era uma carta arriscada, mas ele não via outra saída. Se quisesse proteger o garoto, teria que expor tudo, não só a corrupção do político, mas também a rede de influência que estava tentando abafá-la. No dia seguinte, o milionário entrou em contato com o jornalista. A conversa foi rápida, mas ao mesmo tempo, cheia de urgência. O jornalista sabia que a única maneira de verdadeiramente derrubar a estrutura de poder que o político havia criado era expor cada fio do jogo. Mas isso não seria simples. Ele precisava de mais do que provas. Ele precisava da coragem de enfrentar essa rede sem temer as consequências. Aquele telefonema foi o começo de uma nova fase da luta do milionário. Agora, ele não estava apenas lutando pela verdade, mas também pela segurança do menino. Ele sabia que a exposição pública teria um impacto devastador na vida de todos os envolvidos, mas não havia mais espaço para indecisões. Enquanto isso, o menino, com seu olhar cada vez mais questionador, continuava sua jornada de descobertas. Ele já sabia que havia algo de errado em sua vida, algo que estava escondido das pessoas ao seu redor. Mas o que mais o incomodava era a sensação de que, por mais que tentasse entender, nada parecia fazer sentido. Ele começava a questionar a própria identidade. Quem ele era realmente? O que acontecerá com a sua mãe? E, o mais angustiante, por que as pessoas, aquelas que cuidavam dele, pareciam ter medo de responder a essas perguntas? As conversas entre o milionário e o menino tornaram-se mais intensas. O garoto parecia cada vez mais entender a gravidade da situação. Ele sentia que algo estava sendo ocultado, mas não conseguia alcançar a verdade. Ele confiava no milionário, mas o medo de ser rejeitado e de descobrir algo que ele não fosse capaz de compreender o tornava hesitante. "Eu preciso saber o que aconteceu com minha mãe", disse o menino em uma dessas conversas, enquanto olhava para o milionário com um olhar firme, mas cheio de dor. "Eu preciso saber a verdade, mesmo que doa." Essas palavras, tão simples e diretas, causaram um impacto profundo no milionário. Ele sabia que, no fundo, o menino estava pronto para enfrentar o que viesse, mas ele também sabia que a verdade que ele tinha que contar poderia ser mais difícil de engolir do que qualquer um dos obstáculos que ele já havia enfrentado. Foi nesse momento que o milionário percebeu que, para salvar o garoto, ele precisaria de mais do que coragem. Ele precisava garantir que, quando a verdade viesse à tona, o menino fosse forte o suficiente para lidar com isso. E o mais importante, ele precisava garantir que o garoto tivesse uma chance de recomeçar,
independentemente das escolhas de sua mãe e da manipulação do político. Ele tinha tudo em suas mãos agora. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser colocada, e, com isso, ele sabia que a batalha que começara como um simples desejo de dar um lar a uma criança estava prestes a se transformar em uma luta contra um sistema de poder que, por muito tempo, manteve suas garras firmemente cravadas no destino daqueles que ousavam desafiar a ordem estabelecida. O fim do jogo estava se aproximando, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. A tensão que se acumulava no ar parecia quase palpável, como se o mundo ao redor do milionário estivesse esperando o momento de explodir. Cada passo que ele dava, cada decisão que tomava, se tornava mais crucial do que nunca. Ele já não podia mais se dar ao luxo de esperar ou hesitar. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele sabia que, independentemente de como as coisas se desenrolassem, nada seria como antes. Com o apoio do jornalista investigativo, o milionário estava pronto para expor o político e toda a rede de corrupção que havia protegido o garoto do seu passado. O que ele não sabia era que, ao dar esse passo, ele estava prestes a colocar em risco não só sua própria vida, mas também a vida do menino que, até aquele momento, ele acreditava ser o centro de sua missão. O político, com sua postura calculista, não demorou a reagir. Depois de descobrir que sua rede estava sendo desmantelada, ele intensificou seus esforços para desestabilizar o milionário, tentando contornar a situação com manipulações mais profundas. Começou a pressionar os órgãos de mídia e influenciadores-chave para que desacreditassem qualquer tentativa de expor a verdade. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo que o milionário não previu. Depois de meses de preparação, tudo parecia estar caminhando para uma confrontação pública, quando uma inesperada reviravolta aconteceu. Durante uma reunião estratégica no escritório do jornalista, o computador do advogado do milionário foi invadido. Um e-mail crucial com as provas da ligação do político ao orfanato e as manipulações em torno do passado do menino foi furtado. O milionário sentiu o peso daquela perda como um golpe. Ele sabia que, sem as provas, ele perderia o poder de pressionar legalmente o político. Mas não podia desistir. A verdade já estava no caminho da revelação, e, sem as provas formais, ele precisava apelar à consciência pública. Era hora de jogar tudo na mesa e deixar que as pessoas vissem a crueldade e a manipulação pelas quais o menino havia passado. Enquanto o milionário tentava reorganizar seus planos, o menino, que até então vinha demonstrando cada vez mais desconfiança e curiosidade, finalmente fez a pergunta que todos temiam. Eu posso saber, de verdade, o que aconteceu com a minha mãe? Seu tom estava mais sério do que o milionário jamais poderia esperar. Eu sei que você está tentando me proteger, mas, por favor, me conte a verdade. Eu não aguento mais a incerteza. Eu preciso saber. O milionário hesitou por um momento. O que ele estava prestes a revelar não era apenas sobre o passado da mãe do menino, mas sobre um sistema de poder cruel e implacável que havia manipulando as vidas de muitos, incluindo a do próprio garoto. Ele sabia que o menino ainda era muito jovem para entender todas as implicações, mas, mais do que isso, ele sabia que, para que o garoto tivesse alguma chance de encontrar paz e um futuro, ele precisava saber a verdade. Ele respirou fundo e, olhando para os olhos esperançosos do garoto, começou a falar. Sua mãe. Ela teve que tomar decisões difíceis, muito difíceis. Ela não queria te abandonar, mas, por razões que ela mesma nunca conseguiu controlar, ela acreditou que a melhor forma de te proteger era deixar você aqui, com pessoas que poderiam garantir sua segurança. Começou o milionário, com um tom grave, mas tentando ser o mais gentil possível. O menino olhou, sem entender totalmente, mas com um ar de ansiedade, como se estivesse esperando que as palavras que seguiam pudessem finalmente esclarecer o que acontecerá com sua mãe. Ela foi pressionada, menino. Pressionada por aqueles que controlam tudo aqui. Pessoas que só pensam no poder. Sua mãe sabia o que aconteceria se ela não seguisse os desejos deles. Eu sei que ela te amava, e, se ela tivesse uma escolha, ela teria ficado ao seu lado. Mas ela não tinha. O menino, ao ouvir as palavras do milionário, começou a entender, aos poucos, o quão complexa e dolorosa a verdade era. As peças começaram a se encaixar, e ele sentiu um peso crescente em seu peito. O mundo que ele conhecia, seguro e cheio de amor, agora parecia ser uma prisão construída com mentiras e interesses. O silêncio pairou por alguns segundos, e então o menino, com um olhar triste e com uma maturidade que surpreendeu o milionário, disse:
Então, se minha mãe me amava, por que ela me deixou aqui? Por que ela não lutou por mim? A pergunta foi como um golpe no coração do milionário. Ele sabia que não poderia responder com palavras que aliviassem a dor do garoto. Não havia respostas fáceis para uma situação tão cruel. A verdade era que a mãe dele havia sido engolida por um sistema cruel, e, por mais que ela o amasse, ela não conseguiu superar as forças que a esmagaram. O menino olhou para ele com um brilho de compreensão e frustração. Ele não estava mais apenas procurando respostas. Ele estava começando a perceber a complexidade de sua própria existência e a dor de ser parte de algo tão grande, mas fora de seu controle. Mas ao mesmo tempo, o milionário viu um brilho de força nos olhos do garoto. Ele percebeu que, por mais que fosse difícil, a verdade estava libertando o menino de um destino que ele não escolhera. Agora, ele poderia entender e decidir seu próprio caminho, sem mais mentiras a lhe obscurecer o futuro. Enquanto isso, as coisas estavam se intensificando no fronte político. O político e seus aliados estavam pressionando ainda mais para silenciar a verdade, mas o movimento em direção à exposição pública não poderia ser detido. O jornalismo investigativo estava lentamente ganhando força, e as primeiras peças começaram a ser publicadas, expondo as conexões entre o político e o sistema corrupto que havia mantido o menino em cativeiro emocional. A batalha estava longe de ser vencida, mas o milionário sentiu que, finalmente, ele estava fazendo a coisa certa. Ele sabia que, para proteger o menino e dar-lhe a chance de um futuro melhor, ele precisava continuar a lutar. Mas mais importante ainda, ele sabia que o garoto, agora mais maduro e mais consciente de sua própria identidade, também estava começando a entender o valor da liberdade e da escolha. Ele não era mais uma vítima do destino. Ele tinha, finalmente, o poder de decidir seu próprio futuro. O calor da batalha política se intensificava a cada dia, mas, de alguma forma, o milionário sentia que a maré estava começando a virar a seu favor. Embora ainda não houvesse provas suficientes para destruir o político de uma vez por todas, o movimento popular que o jornalista e seus aliados haviam iniciado estava ganhando força. As primeiras matérias, ainda que disfarçadas de meras alegações, já estavam fazendo eco nas mídias sociais e nos meios de comunicação independentes. As figuras mais influentes da política local começaram a se incomodar com a exposição de suas conexões, e algumas vozes ousaram levantar questões sobre o que estava realmente acontecendo no orfanato e com o menino. Enquanto isso, o garoto, apesar de sua pouca idade, começava a mostrar uma resiliência que surpreendia todos ao seu redor. Ele havia entendido, de maneira dolorosa e, por vezes, angustiante, que sua vida tinha sido manipulada desde o começo. Mas, por mais que a verdade o tivesse deixado em pedaços, ele agora estava se reconstruindo de uma maneira que o milionário não imaginava. Ele parecia mais determinado a lutar por sua própria felicidade, mesmo que não soubesse, de fato, como fazer isso ainda. O milionário sabia que a jornada que eles estavam percorrendo não era fácil, mas também sabia que já não havia volta. Seu plano de desmascarar a corrupção e revelar a verdade tinha se tornado mais do que um simples esforço pessoal. Era uma luta por justiça, e mais do que isso, era uma luta pelo direito de uma criança a viver livre, sem o peso das manipulações e das sombras que haviam cercado sua vida. Entretanto, o político não estava disposto a cair sem lutar. Aquelas matérias que estavam sendo publicadas, que vinham expondo pequenas brechas de corrupção e distúrbios no sistema do orfanato, não passavam de pequenos incômodos para ele. Com seus aliados em posições de poder, ele conseguia bloquear qualquer movimento mais sério contra ele. Porém, algo estava acontecendo que ele não havia previsto: a reação do público. As manifestações começaram a tomar força. O povo, que até então se mantinha indiferente ou até temeroso das ações de um homem tão influente, começou a se levantar. Nas ruas, as palavras de apoio ao menino se tornaram um grito de liberdade. Mais e mais pessoas começaram a questionar o papel das figuras poderosas na sociedade, aquelas mesmas que estavam por trás de todo o sistema que o milionário estava tentando expor. Foi quando o milionário recebeu um aviso que o fez parar por um instante. O advogado que havia sido responsável pelos documentos furtados, agora revelava uma nova informação. Havia uma chance de obter provas adicionais, se conseguissem rastrear as transações financeiras do político e de seus aliados. Era uma pista valiosa, mas também uma perigosa, pois se ele falhasse, poderia colocar todos os envolvidos em risco. O milionário sabia que se queria terminar o que começara, deveria dar um passo ainda mais ousado. A verdade, no entanto,
não vinha de uma única fonte ou um simples golpe de sorte. Ele sabia que, para derrubar o sistema, precisaria da ajuda das pessoas que mais confiavam nele, do menino, dos jornalistas e do advogado. Juntos, eles formaram um pequeno, mas forte, exército de resistência. Era a hora de ir além. O milionário decidiu se reunir pessoalmente com um grupo de jornalistas e advogados para organizar um último ataque, a divulgação das informações completas sobre o político e sua rede de corrupção. Mas ele também sabia que, para isso, precisava contar com a colaboração direta do menino, que agora estava mais do que nunca imerso na trama de sua própria vida e no que estava em jogo. Durante a reunião estratégica, o menino fez algo inesperado. Quando o milionário explicou os riscos de expor tudo, o garoto, com a maturidade que estava adquirindo, olhou para ele e disse: "Eu quero saber tudo. Se minha mãe foi envolvida nisso, eu preciso entender. Não tenho mais medo da verdade. Já sofri o suficiente para saber que posso lidar com o que vier. E o mais importante, preciso de um futuro. Não quero viver preso ao que me contaram." Aquelas palavras caíram como uma bomba no coração do milionário. Ele sabia que o garoto havia amadurecido rapidamente, mas ainda assim, ouvir aquilo de alguém tão jovem o fez perceber a profundidade de seu compromisso com a verdade. E também a dor que ele havia carregado sem nunca ter tido a chance de falar sobre ela. Eles estavam prontos para o último movimento. O plano era simples, mas arriscado. Eles iriam divulgar as provas de forma coordenada com a ajuda de meios independentes de comunicação e, simultaneamente, expor ao público as ligações do político com o orfanato e o passado do menino. Essa seria a peça-chave, pois mostraria não só o abuso de poder, mas também a tragédia pessoal de uma criança sendo manipulada pelas mãos de pessoas que deviam protegê-la. Na manhã seguinte, tudo foi colocado em movimento. O jornalismo investigativo publicou sua última matéria, repleta de detalhes que até então haviam sido ocultados: os pagamentos secretos, as pressões feitas pela rede de poder para manter o orfanato e os registros que provavam as ligações entre o político e a falsa história que havia sido construída sobre a mãe do menino. A reportagem foi escandalosa, mas verdadeira. O político não tardou a reagir. Mas desta vez, as reações do público eram diferentes. Em vez de tentar suprimir as informações, ele tentou criar uma fachada de indiferença, mas a força das evidências era inegável. Pela primeira vez, ele parecia ser um homem com medo. As manifestações nas ruas cresceram. Uma onda de apoio ao menino e ao milionário tomou conta da cidade. A exposição da verdade havia dado início a uma transformação social, e o que parecia ser uma luta sem fim agora estava mostrando sinais de vitória. No meio do caos, o milionário finalmente teve a oportunidade de sentar com o menino e dizer as palavras que ele tanto queria ouvir: "Você é livre agora. Não importa o que tenha acontecido no passado, o futuro é seu, e você pode escolher o que fazer com ele." O garoto sorriu, algo que há muito não fazia, e olhou para o milionário com gratidão. "Obrigado por me dar uma chance de recomeçar. Eu não vou desperdiçar isso." A luta estava longe de ser fácil, e o caminho para a justiça foi tortuoso, mas o que o milionário soubera, mais do que qualquer outro, era que a verdadeira vitória não estava apenas em vencer a batalha, mas em oferecer ao menino o maior presente de todos: a liberdade de ser quem ele realmente era, sem mais mentiras. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com uma paleta de cores douradas e alaranjadas. Era um novo dia, e, para o milionário, esse amanhecer simbolizava muito mais do que o simples início de uma jornada diária. Era a promessa de um recomeço, uma chance de viver livre das sombras do passado e, mais importante, de dar ao menino o futuro que ele merecia. A luta contra a corrupção não havia sido fácil. Eles enfrentaram obstáculos imensos, enfrentaram mentiras e manipulações, perderam documentos cruciais, mas, em nenhum momento, desistiram. Cada passo dado, cada risco enfrentado, os aproximava da verdade. E agora, a verdade estava finalmente sendo ouvida. O político, aquele que havia comandado as sombras sobre a vida do garoto, estava sendo desmantelado publicamente. Sua rede de corrupção se desfez como um castelo de cartas. A justiça, tão esperada, estava finalmente alcançando aqueles que se acreditavam intocáveis. Mas, apesar da vitória legal, o que mais tocava o coração do milionário naquele momento não eram as manchetes de jornal nem os aplausos da população. O que o fazia sentir uma paz indescritível era o sorriso do menino, que agora brincava livremente no jardim da casa que o milionário havia preparado para ele.
O menino, finalmente longe de qualquer rede de mentiras, estava começando a descobrir o que significava ser apenas uma criança. O que antes parecia um destino traçado pela manipulação e abandono agora estava se transformando em uma história de superação e renascimento. O garoto, com sua energia renovada, corria pelo jardim como se o peso dos anos anteriores tivesse sido finalmente aliviado de seus ombros. Ele se aproximou do milionário com um olhar cheio de gratidão, e foi nesse momento que, pela primeira vez, o milionário sentiu a verdadeira sensação de missão cumprida. Eu não sei como te agradecer, disse o menino, sua voz ainda carregada de uma emoção que o milionário raramente via nas crianças, mas que ele agora entendia como sendo genuína. Você me deu a chance de viver. Eu sei que não posso mudar o passado, mas você me deu a oportunidade de escolher meu futuro. O milionário, que sempre teve dificuldade em expressar seus sentimentos mais profundos, sorriu com uma leveza que antes parecia inalcançável. Ele agachou-se para ficar na altura do menino, e com uma voz firme, mas cheia de carinho, respondeu: Eu não te dei nada, garoto. Você conquistou tudo por si mesmo. Você enfrentou os seus demônios. Você foi corajoso. E agora, você pode ser quem quiser ser. Seu futuro não será mais definido pelo passado, mas pelas suas próprias escolhas. O menino, com uma expressão de leveza e confiança, olhou ao redor, como se estivesse absorvendo tudo ao seu redor. O céu, a casa, o jardim, tudo parecia novo, como se ele estivesse redescobrindo o mundo que antes lhe parecia distante. Ele se virou para o milionário e, com um sorriso, disse: Eu quero aprender. Quero estudar. Eu quero ver o mundo. Quero ser feliz. Eu quero ser livre. O milionário sentiu o peso das palavras do menino penetrando sua alma. A felicidade não era algo que ele jamais havia esperado encontrar, mas ali, naquele momento, ele se dava conta de que o maior presente que poderia dar ao menino não era apenas a liberdade do passado, mas a possibilidade de viver com esperança no futuro. Eles estavam juntos nessa jornada, não mais como protetor e protegido, mas como dois indivíduos que haviam se encontrado no meio de uma tempestade e agora podiam caminhar lado a lado em um novo amanhecer. A estrada à frente não seria fácil, ainda havia muito a ser feito, mas a confiança e a união entre eles tornavam qualquer desafio mais suportável. No final, o que o milionário percebeu era que não se tratava de resgatar uma criança de um orfanato, nem de derrubar um político corrupto. O que realmente importava era o poder da transformação, a capacidade de mudar não apenas o rumo de uma vida, mas a de criar um futuro em que a dor do passado não definisse quem uma pessoa se tornaria. O garoto, agora cheio de sonhos e ambições, estava pronto para escrever sua própria história, e o milionário, que inicialmente acreditava estar sozinho em sua missão, finalmente entendeu que o verdadeiro legado que ele deixaria seria esse: a chance de alguém viver sem o peso das mentiras e da dor. O menino se aproximou do milionário e, pela primeira vez, o abraçou espontaneamente. O abraço foi longo, como se ele quisesse transmitir toda a sua gratidão e, ao mesmo tempo, toda a sua confiança no futuro. O milionário, com o peito apertado pela emoção, o abraçou de volta. Ele sabia que esse era o momento que ele esperava há tanto tempo, não a vitória contra um sistema corrupto, mas o momento em que, de fato, ele entregava ao menino a chance de ser feliz. O vento suave que passava por eles, carregando o aroma das flores do jardim, parecia sussurrar que tudo, finalmente, estava em seu lugar. Você é a minha maior vitória, disse o milionário, com a voz falha, enquanto olhava para o menino, que agora, mais do que nunca, era uma prova viva de que a esperança e a justiça poderiam mudar até mesmo os destinos mais sombrios. E assim, com o primeiro raio de sol tocando suas faces, o milionário e o menino deram os primeiros passos para o resto de suas vidas, livres, curados e prontos para viver em um mundo onde, finalmente, eles poderiam escrever suas próprias histórias. Fim. Se você chegou até o final, comente vantagem, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.